Ok, pessoal, vamos lá então continuar aqui nosso conteúdo sobre modelagem, né? A gente começou a falar sobre isso na aula passada, terça-feira. A gente está usando como base os exercícios do URI, né? Da lista 1. E aí a gente está fazendo uma revisão, né? No código aí que vocês fizeram. E vocês estão começando a enxergar, né? Como é que é feita uma modelagem realmente orientada a objeto. E aí a gente usou na aula passada esse primeiro exercício, né, que é o mais simples, o do lanche, que se fosse feito só com programação estruturada, era apenas a leitura de 2 dados, multiplicava e exibia o resultado. Já fazendo uma modelagem orientada a objeto, precisa de todo um cuidado, né, criação de classes, de objeto, de métodos. E aí isso se torna um pouco mais extenso, tá certo? E aí alguém deve já estar questionando, né? Pô, mas se na programação estruturada isso é muito mais simples, para que eu vou fazer orientado a objeto? É uma boa pergunta, tá? Essa é uma boa pergunta. E a resposta é a seguinte: quanto mais complexo o problema, melhor a orientação a objeto se torna, tá? Quando você está fazendo um programa desse simples, a orientação a objeto ela vai te dar mais trabalho, tá? Porém, você vai ter classes modeladas, classes bem desenvolvidas, e quando aquele problema começa a modificar, a ter outras modificações, outras variáveis, a manutenção do software, do programa, se torna mais simples. E aí, quanto maior o teu projeto, mais simples ele começa a se tornar por causa da orientação ao objeto, tá certo? Então, quando vocês estiverem trabalhando com um projeto de software que envolve dezenas, né, de classes, que vai integrar, resolver vários problemas, né, dentro de uma empresa, por exemplo, vários departamentos, várias empresas, então você começa a ver as vantagens reais mesmo do POO, tá certo? E também quando você está trabalhando dentro de uma equipe. Porque quando você programa só é uma coisa, quando você desenvolve em equipe é diferente, tá? Então tudo isso vai começar a fazer sentido mais ainda à medida que vocês forem trabalhando com sistemas mais complexos, ok? Mas vamos voltar aqui. Então a gente trabalhou com esse lanche, né? Na modelagem que a gente fez na aula passada, a gente viu, né? Vocês identificaram que o objeto principal aqui é o pedido, né? É o pedido que o cliente vai fazer. E do ponto de vista de quem vai registrar o pedido tem dois atributos. Tem o código do item e tem a quantidade desse item. E aí a gente modelou, opa, a gente modelou a nossa classe da seguinte maneira. A gente modelou a nossa classe assim. O pedido com um código e uma quantidade, deixamos isso privado, e os métodos que vão operar sobre esse pedido, os getters, setters, e o calcular valor da conta, né? E aí a nossa classe ficou desse jeito aqui. Lembrando que aqui eu comecei a trabalhar em cima do código do Gabriel, né? Então aqui a gente começou a modificar o código do Gabriel. Então a gente teve aqui a classe pedido, código, quantidade, privado, os métodos, e o método calcular valor conta, ele simplesmente vai calcular o valor da conta. De acordo com o código do pedido, ele vai verificar se é 1, 2, 3, 4 ou 5 e vai
multiplicar pela quantidade, o valor daquele produto. No main, eu apenas vou ler o pedido, né, o código, a quantidade, vou criar um objeto, que é o pedido, vou setar o código e a quantidade e vou mandar calcular o valor da conta. Pronto. Tá? Então, o nosso main ficou assim. E aí eu lembro que na aula passada, alguém comentou, não lembro se foi o Gustavo, se foi o Arthur, comentou que no PO, toda a lógica vai ficar nas classes, né, dentro dos métodos das classes, e que o main vai ser apenas para fazer a manipulação das classes, orquestrar, né? Ele vai apenas ler valores do usuário, passa para as classes e as classes vão retornar. Então vai ser exatamente assim a estrutura de um código em PO. Aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou tirar essa classe daqui agora, vou colocar ela fora do main, só para melhorar aqui a visibilidade. Eu vou incluir aqui uma outra classe, que é o meu objetivo hoje com vocês. Pronto, vou deixar essa classe pedido aqui de fora. Ok. Então, nossa classe pedido está modelada dessa maneira. Aí, eu lembro também que na aula passada, se não me engano, foi o João, que, né, identificou que existe, né, pode existir a classe produto, né? A classe produto. Porque aqui a gente tem um objeto que é o pedido, mas a gente pode também enxergar aqui mais um objeto, e que realmente ele existe, que é o produto, né? Que é o que vai ser pedido, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir mais uma classe, tá certo? Para mostrar o relacionamento entre classes, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Do jeito que está, a modelagem já está boa aqui, está funcionando, mas a gente pode deixar mais próximo ainda do mundo real. Então, o que que acontece? A gente tem o produto como sendo um outro objeto aí do nosso problema. E o produto, o que é que ele tem na verdade? Né? O produto, quais são os atributos que um produto tem? O que é que vocês me diriam? Quais são os produtos, quais são os atributos de um produto? Seria preço e especificação ou só preço? Preço, preço, especificação. Também, exatamente. E o código, ele também é um atributo do produto, né? Aí vocês podem estar pensando, professor, mas o código não é um atributo do pedido? É, ele anota o código do produto. Só que aquele código, ele está associado a quê? A um produto, a um item, tá? Então, o código que eu anoto no pedido, ele na verdade vai identificar o item que eu vou pedir, né? Então, esse código ele também é um atributo do produto, né, que eu vou fazer o pedido, tá? Ou item, né? Pode chamar de item se quiser. Eu vou chamar produto que foi uma sugestão de vocês. Então vamos lá. Então o produto ele
tem um código inteiro. Ele tem, opa, uma especificação, é string, e ele vai ter o preço, é um double. Aí esse produto vai ter os getters e setters aqui, tá? Eu geralmente, eu não coloco para questão de tempo, mas eu vou colocar aqui só para deixar claro, né? A gente vai ter set código, vai receber um inteiro, não retorna nada. Vai ter set especificação, vai receber uma string. Vai ter um set preço, que vai receber um double. Vai ter o get código, que não recebe nada e retorna um inteiro. Vai ter o get especificação, retorna uma string. E vai ter o get preço, e retorna um double. Então, nossa classe produto, ou item, como você quiser chamar, tá? Eu vou chamar de item para ficar mais adequado aqui, né, aos termos do problema. Mas não tem problema você chamar de produto, tá certo? Então eu vou chamar de item só para ficar de acordo com os termos usados lá no problema, ok? Então o item lá do pedido, por enquanto, vai ter essas classes, esses membros aqui, ok? Diga aí, Davi, pode falar. Eu observei que na classe do pedido tinham os métodos get do código e da quantidade, só que eles não são utilizados. Então, qual é o propósito disso? A gente fazer ele se a gente não vai utilizar ele na classe? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. O que que acontece? Davi está questionando o seguinte, lá na classe pedido, tem alguns métodos que não são usados, né? Get código e get quantidade. Qual o propósito de deixá-los aí se a gente não está usando? Não usá-lo no momento não significa que eles não podem ser usados no futuro, tá? Então, o que que acontece? É uma boa prática quando você cria os getters e setters, desde que não haja nenhuma restrição, você cria todos eles. Por quê? Porque pode ser que você não esteja usando agora, mas aí vai haver um momento, né? Pode haver um momento em que você vai precisar daquelas informações, tá? Se de repente a saída daqui do dado fosse, né, uma discriminação dos itens do pedido, por exemplo, imagina que você vai gerar a conta para entregar para o teu cliente. Aí a conta vem naquele papelzinho que vem discriminando o que ele pediu e a quantidade que ele pediu.
para você exibir aquelas informações no papel, você vai precisar usar o get código e o get quantidade, tá? Só que como este problema aqui não está pedindo isso, você não vai usar. Mas não é porque você não está usando agora que você não vai usar no futuro. Então, é uma boa prática. Desde que não haja restrição alguma, você cria todos os getters e setters, tá certo? Agora, se você não quer criar porque você não está usando agora, não tem problema. Mas quando você precisar, você vai ter que criar. Ficou claro aí, Davi? Sim, sim. Pronto. Então, criou atributo, cria getters e setters. A não ser que, como no exemplo que a gente viu aqui na semana anterior ao feriado, a não ser que haja alguma restrição, como naquele caso da academia, que eu não tinha, por exemplo, o set turma. Eu não queria disponibilizar o set turma, porque a turma era determinada por quem? Pela idade do aluno. Então, se não houver restrição, cria tudo. Deixa tudo criado. Bom, então temos aqui o item. Aí agora vamos olhar para a nossa classe pedido, tá certo? O que o nosso pedido tem? O nosso pedido tem o código do item e tem a quantidade desse item. Então a gente vai fazer uma modificação agora aqui no pedido, tá certo? O que acontece? Existe um relacionamento aqui, uma associação entre o pedido e o item, tá certo? Há um relacionamento entre essas duas classes. O pedido, ele contém um item. Não, professor, ele tem um código do item. Tudo bem. Mas o código, na verdade, é uma informação do item que está sendo pedido. Tá certo? Então, quando você vai pedir o número 1, você está pedindo, na verdade, é um cachorro quente. Então, aquele número 1 é uma informação que está dizendo que o cara quer um cachorro quente. Então, na verdade, quando você diz aqui 1, você está dizendo cachorro quente, né? Então, na verdade, o que você está pedindo é um cachorro quente. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui no pedido, eu vou registrar, né? Não dentro da classe pedido, não o código do item, mas eu vou armazenar o próprio item em si, tá? Como assim? A gente vai criar um relacionamento, tá? Entre a classe pedido e a classe item. Então, várias classes, vocês vão começar a ver isso daqui, o relacionamento que existe, né? Os relacionamentos que existem entre as várias classes e a colaboração que tem entre elas. E essa daqui, essa relação que a gente vai criar é uma bem simples, vai ser a mais simples de todas. É uma associação, né? Ela descreve o vínculo que ocorre entre duas classes. Nesse caso aqui é uma associação binária, que vai ter apenas duas classes envolvidas, né? Então, na associação, a gente determina quais instâncias de uma classe estão ligadas à instância de outra classe, tá? Geralmente essa associação tem uma multiplicidade, ou seja, tem dizendo quantas instâncias de uma classe estão associadas à instância da outra, tá? Então aqui eu posso ter no mínimo 0, no máximo 1, 1 e somente 1, né? 0 ou várias, uma no mínimo e várias, né? De 3 a 5, se eu quiser limitar. Então a multiplicidade é uma informação que vai fazer parte da minha relação, tá? Então, quando eu identifico esse objeto entre as duas classes, eu vou usar essa associação binária, tá? É bem simples. Como é que seria? Seria dessa maneira aqui, ó. Tá? Eu vou ter uma linha ligando os dois,
E aqui eu vou dizer a multiplicidade. E você pode dizer, né, dar um nome para esse relacionamento. Nesse caso aqui eu estou dizendo que o sócio possui dependente. Então tem uma classe sócio, uma classe dependente e o sócio possui nenhum, né, zero ou vários dependentes. Então isso daqui é uma associação binária, tá? Entre essas duas classes. Então a gente vai fazer uma associação parecida aqui entre essas duas, tá certo? A gente vai criar aqui essa associação. Então eu vou ter aqui uma associação, deixa só eu melhorar aqui, beleza. Pronto. Certo. Aí aqui eu vou mudar o tipo dela, não é com essa seta. A associação vai ser com a... Vou apagar aqui, vou colocar mesmo na mão. As duas classes vão estar ligadas uma à outra. Ela vai possuir uma multiplicidade. Ah, foi mal. Ela vai possuir uma multiplicidade. Não estou conseguindo enxergar aqui. Pronto. Essa daqui não tem a que eu quero. Exatamente daquele jeito, mas tudo bem. Vou usar essa daqui mesmo. Pronto. Então aqui vou usar essa daqui, que eu quero usar a multiplicidade. Quero deixar bem claro. Pronto. Então, o pedido, ele vai ter um e no mínimo um, no máximo um pedido, né? De acordo com essa questão, eu vou ter aqui, né, apenas um pedido, apenas um produto. E aqui eu vou chamar essa relação de
O pedido contém um item. Pronto. Então, apenas essa relação. O que vai acontecer quando eu tiver essa relação aqui? Essa associação, pessoal, com esse tipo especial de associação. É o que a gente chama de agregação, tá? Qual é a diferença? A diferença é quando você tem uma relação onde uma classe, né, o objeto de uma classe, ele faz parte de outro. Então, nesse caso aqui, ele cabe, porque o nosso problema, né, o item, ele faz parte de um pedido. Então, aqui ele vai cair como uma luva, tá? Então, vou usar esse daqui dessa maneira. Então, a agregação, ela é uma associação, mas é um tipo especial, onde você tem essa relação de um faz parte do outro, tá certo? Então, ela vai ficar mais adequada aqui. Bom, então, um pedido tem no mínimo um, no máximo um item, tá? O que é que vai acontecer agora? O meu pedido, ele vai ter não mais o código, né? Ele vai ter aqui um item. E esse item vai ser de que tipo? Do tipo item. Vou mudar de volta para produto, para não ficar pronto. Para não confundir. Então, o item vai ser do tipo produto. Então, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai ter, né, dois atributos no meu pedido. Eu vou ter um item, que vai ser um objeto da classe produto, e vai ter uma quantidade, que vai ser um inteiro. Então, observem que agora, né, essa classe pedido, ela tem uma relação com essa classe produto. Ela vai ter um atributo que vai ser criado a partir, né, da classe produto. Obviamente que agora aqui eu vou ter os getters e setters de acordo com o meu atributo. Certo. Get quantidade, recebe o item. Aí aqui get código, esse get item. Ele vai me retornar um objeto da classe produto. Pronto. Então agora o meu pedido tem como atributo um item e uma quantidade. Vou ter os getters e setters aqui, get item, get quantidade, set item, set quantidade. Bom, como é que isso vai ficar em código, né? Como é que vai ser a codificação disso daqui? Vamos lá para o pedido, né? Desculpa, vamos lá para o produto. Atenção, pode não estar fazendo sentido agora, mas já já vai fazer sentido para vocês, certo? O que vai acontecer. Então, o meu produto tem código, especificação e preço. Beleza? Vai ter aqui os getters e setters, de todos eles. Beleza?
Então, minha classe produto está ok, está criada. E agora eu vou alterar minha classe pedido para ela ter. Vou pegar aqui os get, etc. E aqui o meu item, ele é um produto. Professor, eu posso criar um objeto dentro de outro objeto, né? Posso ter uma classe dentro de outra? Pode. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. É o relacionamento entre classes, tá? Então, eu estou relacionando uma classe com a outra. E vocês vão começar a ver que essas duas classes aqui, elas vão colaborar entre si, compartilhando informações, tá? Então, agora aqui os getters e setters. Pronto. Tudo ok. Agora, temos um pequeno problema. Temos que adaptar, né, o nosso método calcular valor da conta para ele usar, né, o nosso item. Então, o que que vai acontecer? O calcular valor da conta, ele vai sofrer uma leve modificação. Qual é a modificação? Onde é que eu vou pegar o código do meu produto, do meu item, para poder saber qual o valor dele, tá? Como que eu vou pegar isso daqui? Ora, o código agora do item está armazenado dentro do objeto produto, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Já que eu tenho armazenado dentro do pedido o item, o código desse item vai estar dentro dele. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer item.getCódigo. Então, eu vou pegar o código do item e vou, de acordo com ele, vou fazer aqui o cálculo, tá? Vou fazer aqui o cálculo. E o preço que antes estava aqui, a gente também vai colocar aqui dentro do produto, tá? A gente vai colocar aqui dentro do produto. Como? Vou tirar isso daqui. Vou levar lá para dentro da classe produto. Só um minutinho que eu já vejo aí quem botou aí no chat, tá? Bom, onde é que eu vou especificar o preço do produto? Bom, o preço do produto, ele é determinado de acordo com o código. Ok? Então, observem aqui, ó, que o preço do produto é de acordo com o código. Então, quando eu setar o código, eu vou determinar o preço do produto. E também determino a especificação. Então, tudo isso vai depender do código que eu escrever aqui, né, registrar aqui no meu produto. Então, o que que vai acontecer? Quando eu setar o meu código, né, criar o meu pedido, né, quando eu criar o meu item, eu posso setar o código dele. Quando eu setar o código desse meu item, eu já automaticamente eu vou ter a especificação e vou ter o preço determinados, tá? Então, a gente vai criar aqui uma estrutura parecida com aquela lá da academia, que a gente criou na semana anterior ao feriado, que vai fazer isso, ok? Então, vamos lá. Na hora que eu setar o código, eu vou precisar fazer
uma certa, definir aqui a especificação, e a especificação e o preço. Então vamos lá, vou criar bem aqui um método público, vou chamar de definir especificação. É melhor ainda. Professor, Oi, pode falar. tudo isso não vai ficar dentro do set código? Não é melhor ficar dentro do set código? Tudo? É sim, mas eu quero fazer aqui set código, set especificação. Beleza. Eu quero deixar aqui dentro de outro método, só para deixar modularizado. Mas vou deixar aqui, por exemplo. Vamos deixar aqui por enquanto. Depois eu modularizo isso. A gente define aqui a lógica, depois eu levo para outro método. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer? Caso o código, aqui eu vou usar o comando switch, mas você pode usar um else if aí, tá? Case 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar a especificação para cachorro quente e o preço para 4. Caso o código seja 2, eu vou setar a especificação para salada X, é isso mesmo? Não, X salada. E o preço para 4,50. Caso o código seja 3, vou setar para X-Bacon e o preço dele R$5. Caso 4, vai ser uma torrada simples. E o preço R$2. Caso 5,
Esse é um refrigerante. E o preço, 1,50. Se a gente não colocar esse break, o que acontece? Ele executa tudo até o final. Então, se ele cair no caso 1 e eu não tiver o break, se eu tiver assim, ó, se ele cair no caso 1, ele executa isso e passa direto para o caso 2. Vai executando em cascata. O break é para ele poder dar uma parada aqui. Porque pode ser que eu tenha vários casos que vão fazer a mesma coisa, né? Aí eu posso deixar sem o break para ele poder fazer a mesma coisa. E aí ele vai fazendo em cascata, ele vai até achar o break. Então o break é para ele parar, né? E aí iniciar o outro caso lá. Bom, então pronto. Então switch, beleza. E aí eu vou deixar aqui um default. Caso ele não entre em nenhum deles, vou deixar a especificação assim. Ele já vai estar, vou deixar com o default não. Pronto. Então aqui eu tenho, né? Eu estou definindo especificação e preço. Esse código aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele dentro de um método específico só para fazer isso. Eu vou chamar de define preço. Só para ele definir especificação e preço. Então isso aqui vai apenas, de acordo com o código, ele define, vai ser privado, vou usar aqui dentro da minha classe, define especificação e preço. E aqui, quando eu setar o código, eu vou chamar aquele meu método. Define spec preço. Então, quando eu alterar o código do meu produto, né? Quando eu registrar o código do meu produto, eu vou definir a especificação e o preço, né? De acordo com o código que eu passar. Tá? Então vai ficar sempre associado aí especificação e preço, associado ao código. O que vai acontecer? Eu posso não definir aqui para esse caso o set especificação e o set preço, né? Eu posso ter essa opção aqui de não ter a especificação e o preço, né? Esse set especificação e o set preço. Por quê? Para evitar que alguém defina o código e depois mude o preço dele, né, de maneira inadequada. Então, para mudar a especificação e preço, eu tenho que setar o código do meu item. Tá? Isso vai evitar que eu altere o código e depois eu altere o preço para ficar diferente. Tá? Então, a gente vai eliminar esses dois aqui. Mas eu vou ter o get especificação, eu vou ter o get preço. E aí o set código, eu seto o código do meu produto e a especificação e preço vão ser definidas por esse método aqui. Pronto. Então agora eu tenho a minha classe produto criada, né? Na hora que eu setar o código, eu vou
automaticamente já defino qual é o preço dele, qual é a especificação. E aqui, no meu calcular valor da conta, quem que eu vou usar aqui? Como é que eu vou pegar o preço daquele produto, né, daquele item? Eu vou usar aqui o item get preço. Por isso você colocou um método distanciado por outro método. Vou pegar o preço daquele item, multiplico pela quantidade e vou ter o valor do meu pedido. Então, observem que essa informação agora do preço do produto, ela está encapsulada dentro do meu item e não no meu pedido. Realmente, quando eu vou registrar o pedido, para mim pouco importa, né, qual o preço dele. Eu não vou registrar o preço na hora. Eu registro apenas o código dele, tá? Então, o preço ele está encapsulado lá no item, ok? Assim como o código também está encapsulado lá. Agora, tá. Aí o que que vai acontecer agora, tá? Bom, alterei aqui. Vou já fazer mais uma alteração. Deixa eu só ver aqui quem levantou a mão. Gabriel, diga aí, Gabriel. Com licença, professor. Eu tinha levantado a mão naquela hora, que era só para perguntar se o senhor já tinha. Aquele código que o senhor estava mudando era o meu, da minha questão? Era o teu, que eu tinha finalizado na aula Só passada, que. Ah, sim, porque o é o resto da código. aula, que tu saiu mais cedo, né? Aham, aham. É que era o código antigo. Eu já enviei um novo, que o senhor tinha dito até que ia dar o feedback aqui hoje na aula. Que Isso, eu eu vou te imagino dar que eu mais tenha conseguido tarde. chegar Eu mais vou só. próximo. Certo. Eu vou te dar o feedback mais tarde, eu vou só terminar esse código, porque na aula passada a gente alterou ele, e aí eu parei e aí disse que ia continuar essa alteração na aula de hoje. Aí mais tarde Ah, eu vou pegar lá o teu código e vou te dar o feedback. Beleza? tá ok. Valeu, professor. Joia. Falou. Bom, então o que que aconteceu agora? Olha só aqui. Na hora que eu vou calcular o valor da conta, eu estou pegando o código do item. De acordo com o caso, eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo isso. Observem que o código agora ficou todo igual. Ó. Caso 1 está fazendo isso. Caso 2 está fazendo isso. Ou seja, não importa mais qual é o caso aqui. Qual é o código do meu item. Não importa. Ele está fazendo sempre a mesma coisa. Então, a lógica agora vai mudar. Né? A lógica agora vai ser o quê? Vai ser essa daqui, ó. O que aconteceu com calcular valor da conta? Eu apenas vou pegar o preço do meu item, que está registrado já, e multiplico pela quantidade. Professor, mas e o código? O código está encapsulado dentro do objeto item. O código está aqui, que a gente vai já registrar ele. Então, na hora que eu for calcular o valor da conta, basta pegar o preço do item que eu registrei e multiplicar pela quantidade. Quem vai escolher, né, retornar o preço de acordo com o código do item vai ser esse método aqui. Né? O getPreço, cadê? Ele vai trazer para mim o preço do item. Ok? Que vai ser determinado no momento que eu setar o código do meu item. Eu seto o código e depois eu chamo esse método define spec preço. Aí ele vai definir aqui a especificação e o preço do produto, de acordo com o código. Ok? Bom, então vamos lá.
Só botar aqui des.código, só para ficar claro que é o atributo código do objeto. Ok. Aí eu vou simplificar mais ainda aqui. Eu não vou nem mais criar essa variável total pedido. Vou tomar a liberdade aqui de tirar essa variável, que eu estou vendo que a gente não precisa, e vou fazer apenas isso aqui, ó. Calcular valor da conta, já retorna só quantidade multiplicado pelo preço do item. Pronto. Agora, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Lá no main, eu vou ler o código do meu pedido, eu vou ler a quantidade, né, do meu pedido e vou fazer o quê? Eu não tenho mais aqui o método setCódigo, né? Não tenho mais o método setCódigo. Então eu não vou mais setar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma alteração no construtor. Eu vou fazer o seguinte. Tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer assim, ó, set item. Aí eu vou setar o item aqui, ó. Eu posso criar um novo item e passar como parâmetro para o set item, tá? Mas eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou criar o meu pedido aqui, ó. Depois que eu ler o pedido do cliente, o código, aí eu vou até mudar o nome aqui para código. Eu vou ler o código, vou ler a quantidade e vou criar o pedido do meu cliente. O pedido do meu cliente, na hora que eu criar, eu vou passar como parâmetro o código e a quantidade. Ou seja, eu já vou criar o pedido passando esses dois valores aqui. E aí eu vou criar o meu construtor da seguinte maneira. Recebendo eles dois código e quantidade. Aí o des item vai receber aí aqui eu vou criar um objeto da classe item. E posso passar esse código para cá. Fazer produto, né? Produto. E aí eu vou ter aqui meu construtor. Vai receber o código. Aí eu vou fazer isso daqui, se eu quiser. Ou então eu posso fazer aqui da seguinte maneira. Deixa eu tirar esse construtor por enquanto, para não confundir vocês mais ainda. Deixa só assim. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar um novo produto, né? O item vai receber um novo produto. Instanciei. E agora eu vou setar o código dele. Pronto. Então, o que que aconteceu agora? Vamos só
recapitular. Criamos aqui o nosso pedido, criamos aqui o nosso produto. O pedido, ele vai ter um item e uma quantidade. O item é um objeto da classe produto. E o que é que o produto tem? Tem um código, que é um inteiro, uma especificação, que é a string, e o preço, que é um double. Toda a lógica que vai definir o preço, de acordo com o código, vai estar aqui dentro do produto. O pedido, ele nada mais é do que um registro do item e da quantidade daquele item. Em termos de código, está aqui o meu produto, código, especificação e preço, com os getters e setters. Criamos aqui um método que vai definir a especificação e o preço, né? Ele vai definir a especificação e o preço de acordo com o código dele, tá? E aí eu vou chamar esse método aqui dentro do setCódigo, para que na hora que eu setar o código do meu item, ele já automaticamente vai definir a especificação e o preço, tá? Bom, no meu pedido, né? Quando eu for criar o meu pedido, o que é que eu vou fazer? A criação do meu pedido, eu já vou fazer aqui automaticamente, né? Passar como um parâmetro aqui o código e a quantidade. Aí automaticamente eu vou fazer o quê? Vou criar um objeto, vou instanciar um objeto da classe produto, que vai ficar lá no meu item, né? No meu atributo item. Vou setar o código desse item, que agora ele aqui é um objeto, ó. Vou setar o código dele. Na hora que eu setar o código do item, automaticamente esse objeto vai ter a especificação e o preço lá definidos. Então, isso daqui vai disparar, né? O setCódigo vai disparar toda a configuração do meu item, especificação e preço. Aí, nesse momento, meu item já está todo configurado. E aqui eu vou setar a quantidade. Pronto. Tá? E no main, eu vou criar o meu pedido, passando como parâmetro o código e a quantidade. Depois eu vou calcular o valor da conta e vou exibir. E como é que o valor da conta está sendo calculado? Eu pego o preço do item, que ele já foi determinado lá no momento que eu setei o código, e vou multiplicar pela quantidade. Professor, eu preciso criar esse construtor com esses dois parâmetros? Não, você não precisa criar. Você pode ter um construtor vazio, aquele construtor geral mesmo, né? Eu posso ter um construtor que não vai fazer nada e posso fazer dessa maneira aqui, ó. Como ele estava antes. Criado o pedido aqui. Aí aqui eu não passo nada. Criei o pedido. Aí depois que eu leio aqui as informações, eu vou setar o item e vou setar a quantidade. Como é que eu faria isso? Eu faria isso assim, ó. Pedido. Ponto. Eu quero setar o item do meu pedido. Então eu vou fazer um getItem. O getItem traz para mim um objeto item, né? O objeto item lá do pedido, ó. O getItem vai me retornar isso. Ele retorna aquele objeto item, que é da classe produto. Aí eu vou fazer o que com esse item? Vou setar o código dele. E depois eu posso setar aqui a quantidade do meu pedido. É uma outra maneira que você tem de fazer. Tá? Aqui eu criei o pedido primeiro, deixei o pedido em branco, li as informações do meu cliente, né, do meu usuário. Aí aqui eu setei o código do item do meu pedido e aqui setei a quantidade daquele item. Tá? Mas e aí, então, é agora mais eu tenho uma trabalho, classe né, pedido. É mais trabalho. Aí depende de quem está programando. Exatamente, Yasmin.
Então, o que está acontecendo aqui? Você tem várias possibilidades, né, de programar, de manipular os teus objetos. Obviamente que com o passar do tempo, vocês vão optar, né? Vocês sempre vão optar pelo mais rápido. Quando vocês já estiverem com tudo isso em mente, você vai pensar, não, para que eu vou criar um pedido e depois ficar configurando cada informação daquele objeto, né? Você vai optar, obviamente, por isso daqui. Eu vou criar o pedido e já vou passar as informações do meu pedido na hora que eu criar ele, que é o que acontece na prática, né? Então, eu vou criar o meu pedido com aquelas informações. Então, eu vou pedir aqui, cara, você quer o quê? Eu quero o número 1, quero 2. 2, número 1. Aí você pegou aquelas informações e vai criar o pedido com aquelas informações. Aí, na hora que você cria o pedido, ele vai usar aqui esse construtor com esses dois parâmetros. Aí, dentro do construtor, você já está automatizando tudo. Eu estou criando aqui o produto, né? O meu item, seto o código dele e configuro a minha quantidade. Na hora que você seta o código do teu item, isso daqui já vai disparar o quê? Já vai disparar isso daqui, ó. Ele configura o código e chama esse método, define especificação e preço. E aí você já vai ter o teu item configurado, né, automaticamente. Então observem aqui, pessoal, que a lógica ela está espalhada ao longo das classes, né? Ao longo dos métodos das classes. Então o teu código, que antes a gente fazia todo centralizado, né? Usando programação estruturada, no PO, o código, a lógica ela fica espalhada, ela fica distribuída dentro de cada objeto. E os objetos vão ficar conversando entre si, né? Então aqui eu tenho um pedido, ó, conversando com o método setCódigo, que é da classe produto. O calcular valor da conta está usando o método getPreço da classe item. Desculpa, da classe produto, né? Então, eu tenho aqui a colaboração entre as classes, elas estão compartilhando informação, ok? E o main vai ficar só isso. Só entrada e saída de dados, só. Se a gente observar, aqui é só entrada de dados, entrada de dados, aqui é o processamento, né? E aqui é a saída de dados. Então, o main, né? O núcleo dele é só isso aqui, ó. Cria o pedido, calcula o valor da conta. Só isso. Ok? Vamos lá, vamos para as dúvidas que eu sei que agora vai ter. Ok, Gabriel. Beleza. Tranquilo. Eu vou abrir teu código aqui e vou deixar o feedback registrado. Aí depois você olha aí a aula gravada. Maravilha. Ah, tá. Vou botar a presença aí também. Diga aí, Samuel. Pode falar. Alô, professor? Oi, pode falar, Samuel. Uma coisa que eu não entendi, você pode voltar na seu, acho que é na classe produto. Não, na classe item. Ou pedido. Pode voltar lá, só para confirmar Posso um sim. negócio. Deixa eu só eu... Só um minuto. Só registrando logo aqui a presença de quem não eu tinha registrado. Okay. Quem precisar ir já para o CD, né, na Unifor, fica liberado.
Ok. Classe pedido, é? Se eu não me engano, sim. Ah, essa mesmo. É. Ah, não, o senhor está inicializando ela como produto, né? Ah, entendi. É que eu tinha visto o item, só que para mim não faz muito sentido. Tipo, o senhor declarou o item lá, private produto item, e depois, dentro do construtor, você declara um novo produto. Isso não, para mim não fez muito sentido. Não, eu não declarei. Eu instanciei. Eu entendi a sua dúvida. O que é que vocês estão acostumados a fazer? Vocês estão acostumados a fazer isso daqui, ó. Uma etapa só. Né? A gente está fazendo sempre assim. Cria o objeto e já instancia na mesma linha. Lembrando que esse comando aqui, na verdade, são dois comandos em um só. Então, aqui, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo o primeiro comando, que eu estou criando o meu objeto, né? Eu estou criando o atributo chamado item, que é da classe produto. Aqui, eu estou apenas criando a variável que vai referenciar o objeto. O objeto ainda não existe aqui nesse momento. Aí aqui no construtor, quando eu faço new produto, aí aqui sim eu estou criando o objeto na memória. Tá? Só ver se eu resgato aqui o diagrama que a gente usou em um dos exemplos. O importante aí é essa sua pergunta. Ah, e outra coisa, professor. Quando eu faço a criação, né, da questão como um todo, criação da classe produto, pedido e main, e eu coloco no padrão do URI, que é para deixar tudo num grande programa, ele fica pedindo para eu colocar o pedido em static, mas quando eu vou instanciar o produto dentro dele, aí ele pede para eu deixar de fora, para eu não fazer mais ele ficar static, aí fica nisso infinitamente. Não, Eu não então sei deve como ter resolver. algum detalhe. Eu vou fazer aqui, vou mostrar de novo aí. Aí você vai ver, de repente, se está esquecendo alguma coisa. Mas eu vou já fazer aqui. Vou voltar ele e deixar tudo num programa só. Então aqui lembrando, ó, esse diagrama que a gente usou. O que é que vai acontecer? Aqui, quando eu faço isso, eu estou apenas criando o atributo. Ó. Opa. Vou apenas criar a variável. Agora, quando eu instancio, aí realmente eu crio o objeto. E aí o endereço desse objeto na memória vai ser armazenado aqui naquele atributo. Então, a criação de objeto é feita em duas etapas. Cria-se aqui a variável, né, o nome que aquele objeto vai ter, e depois é que o objeto é realmente criado na memória. Então, aqui nesse caso, eu fiz ele explicitamente nas duas etapas. Aqui, primeiro, eu apenas defini o nome do atributo da minha classe pedido, tá? O nome do atributo que vai armazenar um produto. Aí, aqui no construtor, eu realmente criei o objeto na memória, tá aqui, ó, seria isso daqui. E aí, o endereço onde ele foi criado, eu estou atribuindo aqui para o meu atributo item. Aí eu estou referenciando agora, sim, eu estou referenciando o objeto. Você poderia ter feito isso daqui? Poderia ter feito assim? Poderia. Poderia sim. Sem problema algum. Aí você faria assim, ó. É uma outra maneira que você tem de fazer. Estou criando aqui um pedido, já estou criando o item e já estou deixando o meu objeto lá instanciado. Pronto. Aí aqui, lá na classe, no método pedido, eu vou só setar o código daquele item. Você pode fazer isso numa boa.
Não tem problema eu instanciar logo no começo. Não, tem não. Tem não. Aí depende mesmo de prática, né? De programação. Tem gente que gosta de, por exemplo, eu quero que a quantidade no início seja 0. Tem gente que bota aqui. Não tem problema não. Mas tem gente que gosta de fazer as instanciações, né? Explicitamente dentro do construtor. Tá certo? Então, Entendi. é só uma questão mesmo de hábito, né? De prática. Você pode deixar assim, Samuel. Entendi. Daí você poderia mostrar Então, amém? Acho que eu acabei perdendo. Posso. Mas você ainda vai usar a variável total pedido final? Não tem um jeito de não usar variável? Talvez. Só se eu usasse um get. Né? Tem. A total pedido final, ela está sendo usada aqui, ó. Eu calculo o valor da conta e atribuo para o total pedido final. E aí eu uso ele exato. aqui para, né, exibir. Aí, uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Essa tua pergunta foi legal, Samuel. O que vai acontecer? É obviamente que eu não faço isso aqui porque eu estou, né, conduzindo vocês aqui no PO. Vocês estão aprendendo, mas vocês vão se deparar com gente que programa de maneira bem concisa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha o que é que eu vou fazer com esse código aqui. Código, eu não vou jogar na variável código. Eu já vou ler e já vou passar para o construtor do pedido. Então, isso aqui vai embora. Pedido, eu estou instanciando ele aqui e estou colocando ele na variável pedido. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar mais variável e vou fazer isso aqui, ó. Correu a variável pedido. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um novo objeto pedido, tá aqui, ó. Estou criando ele aqui. Isso daqui me retorna o endereço do objeto. Então, já tem um objeto lá na memória e estou usando ele. Eu vou fazer o que agora? Eu vou chamar o método calcular valor conta desse objeto que está lá na memória. Sem precisar colocar isso numa variável. E aí estou colocando o retorno desse método aqui, ó, nessa variável total pedido final. Só que eu posso fazer ainda mais uma coisa. Eu posso pegar isso daqui e jogar aqui, que é onde eu quero. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, né? O que é isso? O main foi reduzido a praticamente uma linha. Uma linha, né? Se a gente desconsiderar o scanner, todo o nosso código está aqui, ó, do main, nessa única linha. O que é que a gente fez aqui? Eu estou exibindo o total da conta do pedido. Aí como é que eu fiz? Estou criando um pedido aqui, ó. Vem aqui, eu crio o pedido. O que é que eu vou fazer na criação desse pedido? Eu vou passar como parâmetro dois valores, o código e a quantidade. Aqui eu vou ler o código e o retorno dessa leitura eu já passo para o pedido. Aí depois ele lê o outro inteiro, que vai ser a quantidade, e vai ser passado como segundo parâmetro do construtor desse pedido. Na hora que ele criar esse pedido, o objeto vai estar na memória. Então eu não vou perder tempo em jogar o endereço dele para uma variável. Eu já vou chamar aqui o valor da conta. Ele calcula o valor da conta e retorna. Quando ele retornar, ele já joga aqui o valor da conta que ele calculou. E aí o printf vai pegar esse valor e vai exibir aqui dentro dessa string. Então, com a orientação ao objeto, você consegue, né, deixar tudo encapsulado.
você consegue fazer o negócio dentro de uma linha só. Por quê? Porque toda a lógica está dentro dos métodos, tá? Obviamente que eu não vou fazer isso aqui, porque eu quero que vocês vejam o passo a passo, né? Tudo bem direitinho. Mas a gente pode eliminar aqui, observem que eu não trabalhei com variável nenhuma, né? Eu não trabalhei aqui, não usei variável nenhuma. Apenas o scanner. E eu ainda podia até eliminar o scanner, mas aí também era, né? Ia ser um negócio muito, muito hard. Então, aqui, eu prefiro mostrar para vocês o passo a passo, tudo bem detalhado, tá? Para que vocês entendam o processo. Mas você pode encontrar código daquele jeito lá, tá? Então, recapitulando, a entrada de dados aqui, se vocês observarem, eu procuro sempre deixar entrada, processamento e saída, do jeito que eu fazia lá em raciocínio lógico, né? Então, aqui está a entrada de dados, aqui está o processamento, ó, crio o meu pedido, aí aqui o meu objeto eu estou referenciando com essa variável, para que a gente, né, seja o menos abstrato possível. Aí aqui o pedido eu vou fazer o que com esse objeto? Vou calcular o valor da conta. Aí esse valor que ele vai retornar, eu vou deixar nessa variável aqui. Aí essa variável eu vou usar aqui no printf. Professor, mas eu poderia ter botado já o calcular valor da conta direto no printf? Poderia, você já pode fazer isso aqui, ó. Uma boa. Quando vocês estiverem bem confortáveis, vocês já vão fazer isso daí desse jeito aqui, né? Sem problema algum. Então aqui, basicamente, ó, entrada de dados, criei o meu pedido e vou exibir o valor da conta do meu pedido. Basicamente isso. Toda a lógica está aqui dentro dessas duas classes aqui. Beleza aí, Samuel? Tranquilo aí, pessoal? Beleza, deu para entender. Joia. É aquele negócio, o encapsulamento, né? Que a gente tem que prestar atenção o que está dentro do que, né? No caso. Exatamente. Agora sim vocês vão começar, vocês já vão ter condição de começar a usar o encapsulamento bem forte, né? Bem forte. Aí vem a pergunta, professor, mas para que eu vou fazer essa questão aqui tão simples, usando esses objetos todos, se eu posso fazê-la usando a programação estruturada? Bom, a resposta número 1 é que a disciplina é POO. Então aqui vocês estão aqui para aprender programação orientada a objeto, né? Segundo, a gente vai começar com problemas simples. E à medida que a gente for caminhando no tempo, avançando, a gente vai aumentando a complexidade, tá? Para quando vocês forem pegar um projeto de verdade, né, real, quando vocês estiverem estagiando, trabalhando, vocês vão encontrar códigos que vão ter dezenas de classes, com dezenas de métodos, né? E aí você vai ter já essa abstração aí necessária, ok? Bom, as outras questões aqui, pessoal, vocês, por exemplo, Bob Conduit, também é uma questão simples, né? Você vai ter aqui apenas 3 objetos, né? Você vai ter apenas 3 objetos da mesma classe, quer dizer, 2 objetos da mesma classe, ou 3 da mesma, depende de como você modela. Esse daqui, batalha de Pokémon, né? Você já tem o quê? Quais são os objetos que aparecem? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer logo de cara, né? Terminou de ler, entendeu o problema? Faça essa pergunta. Quais são os objetos que tem aqui? Né? Então você já tem aqui, ó, Pokémon é um objeto. O jogador é outro, ó. Tem um jogador aqui, ó, Gabriel e tem um Guart, são 2 jogadores,
né? O que que esses jogadores vão ter, né? São treinadores, na verdade, né? É o termo que ele está usando. Então, quais são os atributos do treinador? Né? Bom, o treinador, ele vai ter um Pokémon dele e vai ter o nível, né? O level. Então, eu já tenho aqui uma modelagem, ó. Um treinador tem 2 atributos, tem um Pokémon e tem um nível dele, do treinador. E o Pokémon, ele é um objeto. E o que que o Pokémon tem? Quais são os atributos de um Pokémon? Né? Aí se você começa a identificar, ele tem o valor do golpe, né, do Pokémon, que é definido dessa maneira aqui, ó. Tá? Vai ter um bônus. Pode ter ou não bônus, né? E por aí vai. Tem o valor do ataque. Tem o valor da defesa. Tem o valor do ataque, tem o valor da defesa. Tem um bônus. E aí você tem um valor do golpe, que é calculado, né? O valor do golpe vai ser calculado com esses atributos aqui. E aí pronto, aí você pode já começar a trabalhar com isso daqui. Então, cada problema desse vai ter objetos que vão ser saltos ornamentais. Aí esse aqui já vai aumentando um pouco a complexidade, né? Você tem o quê? Você tem aqui juízes, cada juiz vai ter um voto, né? Uma nota. Aí o salto é outro objeto. Qual é o atributo do salto? Grau de dificuldade, né? E aí você vai modelar os objetos. Vamos ver aqui outro. Turistas no parque. Aí você tem o quê? Você tem o Jeep, né? Quais são os atributos do Jeep? A quantidade de pessoas que ele está levando, né? E por aí vai. Diga aí, Samuel. Professor, como é que a gente chega nesse nível de abstração? Do tipo, saber que o treinador é uma classe. Pronto, que nem você estava mostrando lá. Aí, aí depois saber que o Pomecon é uma classe. E depois saber que alguma coisa dentro do Pomecon também é uma classe. Aí, como é que a gente chega nesse aí? Boa pergunta, cara. Prática. É prática, tá? Você vai, modela, você lê. O primeiro passo é entender o problema. Você vai ler e entender. Ah, eu já sei o que é que ele quer e já sei como é que eu vou resolver. Agora eu vou fazer aqui e vou identificar os objetos. Quais são os objetos que vão aparecer? Então você vai imaginar isso no mundo real, né? Quais são os objetos do mundo real aqui? Então, bom, treinador. Treinador é um cara, né, que vai ter características. Então você vai sempre buscar objetos que tenham características. Uma dica que eu costumo dar para vocês é a seguinte. Vamos ver se eu tenho aqui ainda. Tem. Objeto sempre é substantivo. Atributo sempre é adjetivo. E método sempre vai ser verbo. Então, tudo que qualifica um substantivo, ele é um atributo. Então, por exemplo, aqui, o nível. O nível de um treinador, ele diferencia um treinador do outro. Então, o nível, ele qualifica um treinador. Então, isso aqui é um atributo, né? O valor do ataque de um Pokémon. O Pokémon em si, ele é um objeto. Ele é um substantivo. Ele é algo, né? Ele é algo, é um bicho, né? Obviamente que ele é um imaginário, mas ele é um bicho lá, é um ser, né? E ele tem características. O que é que eu distingo? O que é que vai diferenciar um Pokémon do outro? Bom, vai ter um Pokémon que vai ter um ataque bem mais forte do que o outro. O valor do ataque. E um vai ter um valor da defesa maior, né? Então a dica
que eu dou é realmente você ir atrás disso daqui. Você vai atrás de objetos, substantivo, o que que qualifica aquele substantivo, o que é que diferencia um do outro e quais são as ações que eu vou realizar, verbo. E aí, para você chegar num nível, né, de facilidade, é só praticar mesmo, é prática. E aí vai ter situações, vão ter problemas que vocês vão fazer a primeira vez, vocês vão ficar meio pé atrás, cara, isso não tá legal. Mas não tem problema. Não tem problema. O importante é fazer. Faça. E aí, depois, quando você estiver praticando, você pode até voltar para os primeiros problemas que você vai ver, não, eu faria isso hoje de outro jeito. Tá? Então, realmente é prática, Samuel. Não vai ter assim uma, né, uma fórmula mágica, não. Vai ser realmente com a prática aí que vocês vão adquirir isso. Tá? Beleza. Ok. Bom, então, pessoal, é isso. Para finalizar aqui, vou só pegar aqui o código do Gabriel. Só para dar aqui o feedback. O que aconteceu? Ele criou aqui uma classe chamada cardápio, ó, interessante. Ele já visualizou aqui um objeto chamado cardápio. E aí ele pegou, criou um método chamado getPedido, onde ele vai passar um código. E aí esse código vai determinar o preço do produto. Ok. Ele retorna o preço. Aí aqui ele vai ter o pedido, onde tem o código e a quantidade. Aí aqui no caso o Gabriel, ó, ele já está usando, ele já inicializa aqui na própria variável, na própria criação do atributo. Eu já tenho o hábito de instanciar, de inicializar dentro do construtor, né? Mas ele colocou aqui, com os getters e setters. E a main está fazendo o quê? Leu, pedido. Ele criou aqui o pedido, criou um cardápio. Olha que interessante essa visão que ele teve. Ele tem um pedido e tem um cardápio. Beleza. Aí, o pedido, aí ele leu o código e a quantidade, ele setou o código do pedido, e aí depois ele setou a quantidade do pedido. Aí o total do pedido, como é que ele calculou? Ele pegou a quantidade que ele registrou e multiplicou. Aí ele vai pegar o preço de onde do pedido? Ele pegou o código do pedido, ó, deu um get código, passou como parâmetro para o método getPedido lá do cardápio. Aí esse cardápio aqui vai retornar o preço do item que ele pediu. Ficou interessante essa modelagem, né? Porque ele já enxergou aqui um objeto físico chamado cardápio. E aí, o que é que ele está fazendo? Ele passa o código para o cardápio, né? E o cardápio devolve o preço daquele código. Ou seja, é como se ele pegasse o cardápio na mão dele e aí ele ia localizar dentro do cardápio o número do pedido que ele fez. E aí, na hora que ele procura, né? Ele passa o olho aqui pelo lado esquerdo, eu quero o número 4. Ele vai olhando, opa, achei o número 4. Aí o cardápio retorna, está aqui, é R$2. Então essa foi uma ideia que ele teve, né, de passa o código e retorna o preço. Ficou interessante. Ficou muito legal isso daqui, né? Professor, qual é o correto? Foi o que você fez ou o que ele fez? Não tem o correto, né? Tem o adequado. Os dois estão usando objetos, né? Os dois estão usando classes aí que foram modeladas de acordo com a visão de cada um, né?
Então, na minha visão, o que é que eu enxerguei aqui? Eu enxerguei o pedido, que ele também enxergou, né, que é algo real, só que eu enxerguei aqui, que foi uma sugestão do João na aula passada, o produto, né? Eu enxerguei o produto, que o produto ele existe, né? Ele vai ter um código e ele vai ter uma especificação e um preço, tá? Já o Gabriel enxergou o cardápio, que ficou bem interessante. E a gente poderia até juntar as duas soluções e fazer algo mais elaborado ainda, que seria o quê? Dentro do cardápio, eu ter produtos. Eu tenho uma série de produtos. E aí, na hora que eu for recuperar aqui o preço, a partir do código, eu vou recuperar o preço de um produto. Aí eu usaria aqui dentro do cardápio, eu usaria a classe produto. Então, eu teria 3 classes aqui, né? O produto, o cardápio e o pedido. Ficaria mais completo ainda. Ok? Então, essa modelagem aqui do Gabriel ficou legal. Tá interessante, ó. Ele tá usando encapsulamento aqui bem legal. Deu aqui, ó, pedido, get quantidade. E depois ele pegou aqui o código do pedido, passou como parâmetro para o get pedido lá do cardápio. Tá? A única observação que eu faria aqui é que eu mudaria o nome desse método. Porque get pedido dá a entender que ele quer retornar o valor do atributo pedido. Só que esse cardápio aqui, ele não tem nenhum atributo chamado pedido. Então esse nome aqui não está adequado, mas a modelagem ficou legal. Ok? Beleza. Posso sim, Germano. Posso sim. Vou mandar aqui, tá? Vou mandar aqui separadamente, que vocês possam aí depois estudar, né? Vou botar aqui. Mandar aqui quebrado, né? Então, case 1. É para que vocês possam pedido. Quantidade. E agora, o main. Vocês podem aí dar uma olhada. E aí uma outra dica que eu dou também é, para aprender PO, é olhar códigos em PO, né? Feitos usando orientação a objeto. Beleza? Então é isso. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, não havendo mais dúvidas, a lista aí está de volta com vocês. Tragam as dúvidas na próxima aula. A gente vai refazer, né? Posso dar outra olhada aí nos códigos de vocês nas próximas aulas, tá? Mas o importante é praticar, tá certo? Nesse começo vocês estão pisando em ovos, eu sei como é isso. Mas quanto mais vocês fizerem, né? Modelarem, tentarem, mais vocês vão pegar a prática aí do negócio. Beleza? Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira. Tchau, tchau. Até mais, professor. Até terça, professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, prof. Falou, Pedro.